Oi, eu sou o Guilherme e hoje a gente vai falar a respeito do analisador PowerNet P600G4. A gente vai ver como fazer a instalação do equipamento e principalmente como validar essa instalação. Isso é feito através das leituras que o próprio analisador indica no seu visor. Então, para fazer isso, a gente vai olhar para as leituras de tensão, corrente, potência ativa e sequência de fase que o equipamento vai indicar, certo? Então, nesse exemplo, eu vou utilizar um analisador do modelo PowerNet P600G4 em uma instalação trifásica estrela com tensão nominal de 220 volts. Então, essa é a tela inicial do equipamento, é a primeira tela que ele apresenta no momento que é energizado. Então, depois que o usuário concluiu a instalação do equipamento, ele vai já começar a apresentar essas leituras no visor. Então, partindo dessa tela inicial, a primeira coisa que a gente vai verificar é a identificação de sequência de fase. Ok? Então, a partir dessa tela, é só pressionar seta para baixo. Fazendo isso, a gente vai chegar até a identificação de sequência de fase, que pode aparecer de três formas diferentes: ABC, ponto de interrogação ABC e ponto de exclamação ABC. Cada uma dessas indicações representa alguma coisa, certo? Então, ABC, que é o que está aparecendo nesse exemplo, indica que a sequência de fase está correta. E é isso que a gente precisa. Depois de instalar o equipamento, a gente precisa fazer com que apareça ABC nessa identificação de sequência de fase. As outras possibilidades são ponto de interrogação ABC, que aparece quando o equipamento ele não está conseguindo identificar a leitura de tensão em uma das fases. Isso pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho um mau contato na conexão de alguma garra, ou quando o pino ele se solta da garra que está presa ao cabo, o barramento, enfim. E a outra possibilidade é ponto de exclamação ABC. Essa possibilidade indica que o sequenciamento de fase ele não está correto. Então, se isso aparecer, eu preciso começar a trocar as garras entre as fases até que esse ponto de exclamação desapareça e fique aparecendo apenas ABC. Certo? Então, verificada a sequência de fase, a gente dá uma olhada agora nas leituras de tensão e corrente que ele está fazendo. Certo? Então, eu vou, a partir dessa tela de sequência, pressionar seta para cima e depois seta para a esquerda. Eu vou enxergar a frequência, mais uma seta para a esquerda. Eu vou chegar na tela que mostra a leitura de corrente por fase. Aqui eu também posso usar isso para, de certa forma, validar a instalação, né? Então, eu consigo ver nesse exemplo que eu tenho uma leitura nas três fases, os valores entre eles são muito próximos. Eu posso também comparar isso com o nível de corrente que eu tenho no ponto onde os sensores foram instalados, né, para poder justamente validar essa leitura. Depois disso, eu continuo pressionando seta para a esquerda e na próxima tela eu já enxergo a leitura de tensão de fase. Lembrando que nesse exemplo a gente está utilizando uma ligação em estrela, é justamente para esses valores que eu vou ter que olhar, né, para as leituras de tensão fase neutra. Então aqui segue o mesmo princípio da corrente, né? Eu vejo que eu tenho leitura nos três canais, os valores entre eles são muito próximos e também condizem com o nível de tensão nominal da rede onde eu estou instalando o equipamento. Perfeito! Então, o último ponto agora serve para validar a instalação dos sensores de corrente. Então, para fazer isso, a gente vai olhar para as leituras de potência ativa que o analisador vai fazer. Então, para chegar nessa leitura, eu pressiono a tecla F3 até aparecer o menu de medições, que é essa tela que nós estamos vendo. Então, nessa tela, eu pressiono seta para a direita, de forma a levar o cursor até o menu de potência. Quando o cursor chegar nesse menu, eu aperto Enter para acessar ele. A primeira tela me dá um resumo das potências e a partir dela eu pressiono seta para a direita. E aí eu vou conseguir enxergar a leitura de potência ativa por fase.
Aqui a ideia é identificar basicamente o sinal da potência, partindo do pressuposto que eu instalo o analisador em uma rede que vai estar consumindo energia. Então, nessa condição, a potência ativa, independentemente do valor, deve apresentar uma leitura positiva. Então, é isso que deve ser verificado. Então, nesse exemplo, eu tenho um valor nos 3 canais, os 3 valores são positivos, então isso, somado às verificações que a gente fez antes, validam, em definitivo, a instalação do equipamento. Se nessa tela eu tiver uma ou mais potências apresentando um sinal negativo, isso é um forte indício de um problema na instalação do analisador. Esse problema ele pode se dar por 2 motivos: a polaridade do sensor e o casamento com as fases de medição de tensão. Primeiro, sobre a polaridade. No próprio sensor, no corpo do sensor, existe essa identificação. Essa identificação de polaridade ela é indicada através do desenho de uma seta. Essa seta ela indica o fluxo da corrente. Então, eu preciso instalar os sensores de corrente do analisador de forma que essa seta fique apontando para a carga. O outro ponto que pode gerar a potência negativa é o casamento entre garras de medição de tensão e sensores de corrente. Então, olhando os sensores e as garras, a gente consegue ver que existe uma identificação em cada um deles. Essa identificação é ABC, ou seja, as fases de medição. Então eu preciso instalar o analisador de forma que a garra de medição de tensão A fique junto com o sensor de corrente A garra B fique junto com o sensor B e a garra C fique junto com o sensor C. Então, esses são os 2 pontos que podem gerar essa potência negativa e, de certa forma, é o que pode ser verificado para a gente conseguir validar a instalação do analisador.